Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, o programa que traz o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje, nós temos a participação do José Endoença Martins, que está contando aqui que quase que virou padre. Franciscano, né? Franciscano. Né? Ia fazer voto de pobreza. De pobreza. Obediência e castidade, né? Ainda bem que não fez, assim você pode ficar rico com os teus livros. Acho que o único que eu não fiz foi de pobreza, né? Não sei qual que eu não fiz, mas pois é, né? A gente prometia, né? Já prometi também na piscina sagrada, essas coisas. A gente fica prometendo. Mas fui para o seminário, fui para Rodeio, fui para Agudos, para Rio Negro, Agudos, e a vida seguiu lá. Tu ias fazer uma pergunta? Para falar se você sentiu no seminário também o problema do racismo, como tinha aqui no Jaracumbá. O Jaracumbá era assim, eu sempre, não sei se é uma questão literária, né, mas eu sempre digo e escrevo que o Jaracumbá era um grande seminário, né? Ou o seminário era um pequeno Jaracumbá. Porque no Jaracumbá, a nossa família era a única família negra, aí a gente era, de um lado tinha os alemães, né? Famílias alemãs, do outro lado os italianos. Então eu sempre dizia que era uma ilha negra cercada de alemães e italianos de todos os lados. O seminário era a mesma coisa, tinha os italianos, que eram as famílias mais numerosas e forneciam mais padres, né? Depois vinham os alemães e um negro lá, que era eu, né? No seminário. Isso desde Rio Negro. Em São Paulo, em Agudos, é um pouco menos, porque Agudos recebia os cariocas, os paulistas, mato-grossenses, então já tinha um pouco mais, já podia dizer que... Rio Negro era uma cidade bem germânica também. Dava para competir um pouco lá, né? Principalmente no futebol. Mas Rio Negro era um reduto de famílias brancas e um metido lá, um negro metido lá. E o que você jogava futebol? Era centroavante, goleador? Como era os anos 60, né? Pelé tinha sido... Era meia esquerda. Era meia esquerda. Pelé tinha sido o grande craque de 58, né? Eu fui para o seminário em 61, então ainda estava na cabeça das E o Pelé pessoas. com 17 anos foi para lá com quantos anos? Eu fui com 11. 11, 11 anos. Gurizão, E aí o pessoal dizia, como é que a gente marca o Pelé, né? Meu apelido era Pelé. Não tem como marcar Pelé, né? E ficou o Pelé até sair do seminário. Depois, quando entrei na FURB, acabou o Pelé. Acabou o Pelé. Mas o futebol foi a minha garantia. Quer dizer, se não tivesse o futebol, né, com aquele... Ficava num canto lá. Ficava isolado. Não tinha nem um São Benedito lá? Não tinha nem São Benedito. Era tudo branco, né? Até a hóstia era branca. Porque assim, como europeu que divulgou o cristianismo mesmo, né? Jesus Cristo é um branquinho, né? Olhos azuis, verdinhos. Nem era tão branquinho, mas... na verdade, acho que era bem moreno, né? Sim, era ali do Oriente, né? E Nossa Senhora também, loirinha, bem germânica, né? Eu digo isso para minha esposa, ele disse, tu está exagerando, né? Mas olha que bonitinho, olha que rostinho divinal, né? Divinal, o pintor fazia o modelo como o ideal dele, né? Mas eu brinco com o catolicismo e misturo com o candomblé, né? O meu grande orixá é Exu, né? E o Exu, aquele que abre todos os caminhos, ele pode ser o escritor, pode ser o... Na verdade, o Exu é o grande tradutor, né? Porque ele pega os desejos dos humanos, faz uma tradução e leva para Deus. Traz os desígnios divinos, traduz para os humanos. Então, ele está sempre no meio do caminho, na encruzilhada. E o Exu, na minha literatura, ele vai ser sempre esse motivador de mudanças, de composições ou de separação, né? Então, é uma maneira também de fugir um pouco do catolicismo. Na verdade, sim, toda religião, ela tem, a essência é boa. O ser humano é que escolhemos a religião, né? O ser humano atrapalha, né? É que ele tem uma visão diferente, né? Sim.
Por exemplo, por que que a Igreja Católica tem todas como é que se diz, essa liturgia, né? Mas as pessoas que oficializam essa liturgia, elas nem sempre estão ali sintonizadas com a liturgia. Né? E aí tem os seus interesses que são humanos, né? Não, sim, eu sou católico, mas a Igreja Católica já fez coisas terríveis, né? Até mesmo a morte da Joana d'Arc, né? Sim. Né? E aqui também... Que manda se vestir de homem também. A maioria, por exemplo, a Inquisição, né, que é em nome da Igreja Católica. A própria excomunhão do Lutero, né? Sim, o Lutero tinha toda a razão, né? Sim. Porque eu tive uma cidade chamada Jüterbog, bem pertinho lá de Wittenberg, e ali, nessa Jüterbog, pregava um tal de Tetzel. Esse Tetzel, ele vendia indulgências para você, para os teus filhos, para os teus netos, teus bisnetos, tataranetos, porque fosse para nascer ainda, e também para trás, teu pai, teu avô, teu bisavô, teu tatravô, e mais... Quer dizer, ela estava levantando dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. Mas não justifica, né? Não justifica o meio. Hoje dizem que estão vendendo terreno na Lua, né? Então não era muito diferente. Quer dizer, quem como é que se diz, controla o saber, né? Faz dele o que quer. Por aí Mas você deixou, então, o seminário com quantos anos? Eu terminei o 2º grau, estava chegando aos 20, né? Porque quando eu entrei, eu tinha 11, mas em março já ia fazer 12, então mais 8 anos, né? São 20. Saiu com 20 anos. Saí com 20 anos e... Era preparado ou despreparado para enfrentar o mundo fora do seminário? Não sei ainda, mas só um dadozinho aí. Foi o padre que decidiu. Ele disse: José, eu acho que você não tem vocação. Eu tenho um amigo que estava na mesma sala e o padre prefeito disse a mesma coisa para ele. Né? Ele disse: não, eu tenho vocação e eu vou continuar. Aí ele foi até a teologia. Depois... Quando saiu, teve uma crise enorme. Eu saí com 20 anos. E depois eu também não tinha muita... Como é que se diz? Não tinha muito apego, assim. Eu gostava do seminário porque gostava de jogar futebol. Jogava futebol todo dia, né? Eu não era muito de andar de cabeça, né? De rezar. E aprendi latim, estudei grego, né? Eu descobri que, por exemplo, que naquele seminário eu sabia inglês, sabia literatura, gostava de escrever. Isso que... Foi para a tua formação, foi, né? Formação culturalmente, foi uma grande... Quando saí, aí fiz letras, entrei na FURB. Ao Silvio de lá, você voltou direto para o Blumenau de novo? Voltei, O pessoal perguntou... vai ficar para o próximo bloco, então. Tudo bem. A chegada triunfal para a família. Ou a tua mãe decepcionou quando saiu do seminário? Sim, ficou decepcionada, coitada. Conto depois aí. Estava contando que ia ter um padre na família. Aos nossos comerciais, e já a gente volta com o José Endoença Martins.